Glória a Deus, amém? Irmãos, eu vou ler aqui de novo, tá? Alguns textos e vou fazer rapidamente uma recapitulação daquilo que tratamos da terça-feira passada, tá bom? Eu sei que é um ensino, até mesmo como nós temos tratado nas terças-feiras. Se os irmãos repararem, né? É muito comum nós, nos cultos de ensino, falarmos de problemas de igreja, problemas que são irrisórios, problemas aqueles que, aos olhos de muitas pessoas, além de serem irrisórios, existem aqueles que são problemas que são de extrema relevância, que afeta não só o indivíduo que pratica, mas também algumas pessoas ou até mesmo o coletivo. Alguns se escandalizam e não sabem, né, de modo indireto, lidar com problemas que acontecem dentro, né, da igreja, no seio do corpo da igreja de Cristo. Muitas pessoas não sabem lidar, né, alguns por terem um certo conceito em relação às escrituras, e esse conceito baseado muito numa estrutura de conhecimento muito mais caracterizado no sistema religioso do que propriamente naquilo que nós devíamos aprender como essência dos ensinamentos de Cristo, aquilo que está explícito nas Escrituras Sagradas, principalmente no Evangelho, tá? Nos ensinamentos de Cristo. Até porque aquilo que temos como o Velho Testamento são sombras das coisas que haveriam de vir, e que, de fato, tudo se converge em Cristo, amém? Todos os ensinamentos éticos, ensinamentos moral, né, que temos nas Escrituras no Velho Testamento, principalmente os ensinamentos espirituais, todos eles vão chegar e convergir em Cristo. Todos os ensinamentos passados, tirando de lado todo o sistema religioso do templo, do tabernáculo, né, dos rituais que havia dentro da liturgia judaica, tirando toda essa questão religiosa e litúrgica, nós temos os ensinamentos no Velho Testamento que eles se acabam adequando ao Evangelho de Cristo. Jesus, ele fala que ele não veio abrogar a lei, mas veio cumpri-la. Então, quando ele trata em relação em cumprir a lei, aquela lei que na essência no Velho Testamento é os ensinamentos, os mandamentos de Deus, não a tradição dos homens, os judeus, como eu citei aqui na semana passada, e principalmente depois, posteriormente, alguns irmãos na igreja, né, aqui na igreja de Corinto, não compreenderam os ensinamentos de Paulo, que era baseado no ensinamento de Cristo. Então Jesus, ele vem trazendo a essência dos ensinamentos que era propriamente da vontade de Deus, e também os religiosos naquela época não aceitaram os ensinamentos de Jesus. Então nós vemos Paulo depois ensinando a igreja, tratando de problemas no corpo da igreja, no corpo de Cristo, ensinamentos estes, que Paulo não está tratando somente aquilo que acontece no mundo exterior, mas Paulo propriamente ele quer tratar a igreja, aquilo que se dá no mundo interior. Quando Jesus, ele trata a respeito daquilo que é pecado, como ensina lá, nós vamos depois abrirmos lá, para confirmar isso que eu estou falando. Quando Jesus, ele fala a respeito do homem, da depravação moral do ser humano, os religiosos, judeus, fariseus, daquela época, acreditavam que quando a lei dizia que era proibido adulterar, eles imaginavam que o adultério estava muito baseado no conceito ou na questão
de um homem ou de uma mulher se relacionar com uma pessoa extraconjugalmente, tendo relações com aquela pessoa. Só que Jesus, ele diz assim, olha, o que está escrito na lei? Não adulterarás. Eu, porém, vos digo que aquele que atentar a uma mulher e em seu pensamento, em seu coração, tiver intenções impuras, este já cometeu o adultério. Quando Jesus também trata a respeito daquilo que a lei ensinava, que era olho por olho e dente por dente, os judeus entenderam que quando alguém fizesse alguma prática que lhes afetassem fisicamente, lhe ferindo ou causando alguma morte de algum ente, de algum parente, aquela pessoa deveria pagar na mesma medida do olho por olho, dente por dente. Se ela matou, ela deveria morrer, não é isto? Então Jesus, ele fala sobre a questão de matar, que os judeus entendiam que matar somente era quando se tirava a vida de alguém, seja pela prática da lei, pelo apedrejamento, ou por outras formas que a lei mandava alguém morrer, né? Ensinava, era como mandamento alguém morrer por haver pecado. Jesus, ele ensina que a questão de matar não está propriamente em tirar a vida física de alguém. Jesus, ele trata lá no mundo interior, no coração do ser humano, que o mesmo ato de matar uma pessoa fisicamente é aquela pessoa que pratica o ódio dentro do coração, que mantém o ódio, a raiva, que mantém um coração com uma amargura, com um ressentimento de alguém, a ponto de desejar a morte daquela pessoa. Então Jesus ensina que também esse sentimento do coração equivale a um assassinato. Então, entendemos que quando Jesus, ele trata a respeito de problemas do homem, do ser humano, não agora propriamente, Jesus não está tratando propriamente da igreja, mas Jesus fala tão abertamente tanto aos judeus, inserido no contexto judaico, judaísmo, religião, e até mesmo as pessoas que os ouviam, que não eram praticantes da lei. Jesus trata o problema não no modo exterior, Jesus trata o problema no modo interior, trata na alma, no coração do ser humano. Então, quando Paulo também vem tratar problemas que acontecem dentro da igreja, Paulo não está querendo tratar somente de situações, ou de pecados, ou de situações como tratamos aqui, até mesmo litígios entre irmãos, diferenças que eram tratadas nos tribunais. Paulo diz que já era uma grande falta não eles irem até o tribunal processar alguém. A falta estava em eles terem uma demanda entre eles, em terem um problema que aconteceu. E Paulo ensina, por que vocês não sofrem, pelo menos nessa situação, por que vocês não sofrem a perda? Quer dizer, o apóstolo Paulo está ensinando na prática, em relação àquela atitude de quem levava algum irmão, alguma pessoa ao tribunal. Paulo está ensinando aquilo que Jesus ensina no Sermão do Monte, que quando alguém ferir a face a nossa face, nós devemos oferecer a outra face. Jesus ensina aqui também que quando alguém lhe tirar uma capa, que você tirar a túnica, a capa, que você também dê a túnica também. Então, Jesus está dizendo, ensinando, que nós não devemos estar tão apegados a situações que as pessoas praticam contra nós, porque se eu me apegar a uma atitude que alguém praticou contra mim, por ter falado mal de mim, por ter às vezes feito alguma coisa que me prejudicou, seja na família, seja no trabalho, seja até mesmo na igreja, se eu me apegar a isso, a estas situações, o que vai acontecer? Uma raiz de amargura vai brotar dentro do meu coração. E eu estarei sujeito, a partir desse ressentimento que há dentro de mim, a práticas terríveis, desde
ter ódio, ter raiva, e até mesmo a gente pode até chegar num nível de também fazer aquilo que o mundo ensina de forma errada, pagar com a mesma moeda. A gente passa a falar mal também da outra pessoa. Alguém está falando mal de mim? O que eu vou fazer? Vou falar mal dela também? Não, de maneira nenhuma. Se alguém intentou contra a minha vida, eu vou praticar da mesma forma, vou intentar contra a vida daquela pessoa? Não é esse o ensinamento do Evangelho. Não é esse o ensinamento de Jesus. Jesus ensina que melhor é perder do que querer tentar ganhar uma demanda, uma situação que possa acontecer em qualquer ambiente, em qualquer circunstância da nossa vida. É melhor perder. Existem situações na nossa vida que não vai adiantar lutar ou brigar por alguma causa, porque na verdade, muitas das vezes, não é a perda de um objeto, não é a situação que vivenciamos, que de fato, que é na esfera física do relacionamento, que está o mal. Não. A situação está instalada no interior do ser humano, dentro da sua alma. Então, quando Jesus ensina a oferecer a outra face a quem aquele lhe feriu no outro lado, Jesus não está propriamente dizendo que você tem que apanhar, dizendo, não bate aqui, não é propriamente isto. Tá? É um ensino genérico que abrange todas as situações da vida, tá? Até mesmo a situação de realmente tomar na cara, né? De receber uma esbofeteada, uma bofetada, levar algo que lhe afete fisicamente. Isso não quer dizer que você tem que estar oferecendo a outra face. Na verdade, é melhor perder em situações, até mesmo como esta que eu citei, do que querer tentar ganhar uma demanda, uma situação. E esse mal chegou dentro da igreja. O mal de não querer perder uma demanda. O mal de haver ressentimentos no coração do povo, de irmãos, dentro da igreja, por situações tão irrisórias. E outras situações que eles não sabiam lidar com pecados de outras pessoas, como está no capítulo 5, aonde alguns eram omissos, a igreja caiu no pecado da complacência, por não tratar o pecado daquele moço que havia se deitado com a esposa do pai, e outras situações variadas, como nós temos falado, temos tratado aqui na terça-feira. Então, o objetivo maior de Paulo, ao tratar estas situações dentro do corpo de Cristo, da igreja, Paulo tem o objetivo de trabalhar primeiro no profundo da alma dos irmãos da igreja de Corinto. Então, olha que situação tremenda. Recapitulando algumas coisas que nós tratamos aqui, vamos lá em Tiago. Vamos abrir lá em Tiago, para desenvolver Tiago capítulo 4, epístola de Tiago capítulo 4. Porque nós falamos aqui na semana passada sobre a prática que aconteceu dentro da igreja, que era um pensamento, um conceito filosófico dos gregos, que posteriormente no século XVIII e XIX, a filosofia tratou isso como chamando de estética, né? Já lá há 2000 anos atrás, esse pensamento filosófico, essa corrente filosófica de um pensamento que estava inserido na mente da cultura grega, e que posteriormente também alguns membros da igreja, por não estarem libertos totalmente, deixarem prevalecer o velho homem, aquela questão do hedonismo, de viver propriamente com o objetivo da satisfação somente do prazer, somente da satisfação de viver uma vida prazerosa, sem levar em consideração
a pessoa de Deus. Esse é um pensamento no coração da filosofia grega, o hedonismo, onde se tratava de viver uma vida que eles tinham um pensamento assim: se o corpo é mau, né? Se o corpo é mau, a carne, a vida física é mau, então vamos satisfazer todos os desejos que a carne precisa ser satisfeita. Então, se nós nascemos, somos homens livres, somos pessoas livres, mas a carne é mal, então vamos satisfazer, vamos viver para viver segundo o nosso desejo. E isso levou, esse pensamento levou a práticas terríveis, que hoje, irmãos, hoje, essa prática do hedonismo, de uma vida de estética, da satisfação, de uma vida, viver uma vida de satisfação, de busca do prazer, ela está tão inserida dentro da nossa sociedade com uma nova roupagem, como também está inserida dentro do pensamento religioso, evangélico, com uma roupagem, até mesmo, como eu citei aqui na semana passada, entre aspas, de uma justificativa de religiosidade, a busca do prazer. Eu citei aqui, eu falei aqui para os irmãos, quantos cristãos hoje estão aderindo o mundanismo em seus corações. Há pessoas que pensam que o mundanismo é apenas prática do hedonista, daqueles que vivem na prática do prazer lá fora. Há pessoas que pensam que o mundanismo dentro da igreja seria apenas situações corriqueiras da vida, como situações que nós tratávamos há anos atrás, a igreja tratava como mundano, onde o cristão não podia colocar, uma irmã não podia colocar um brinco, a irmã não podia cortar o cabelo, não poderia usar uma calça, jeans. Então isso era tratado como mundanismo há 10 a 20 anos atrás, isso dentro do pensamento religioso. Só que, irmãos, o mundanismo, ele é muito mais do pensamento religioso, porque até aqueles que pensam que isso é mundanismo, até eles mesmos também são mundanos, tendo uma outra conduta de vida, que eu tratei aqui na semana passada como conduta ética. Ser bom pai, ser bom religioso, ser um bom crente, ser um bom profissional, ser um bom vizinho. Pessoas que dentro da igreja praticam uma vida ética que não se contesta, é irrepreensível, mas só que o mundanismo está instalado dentro do seu coração, sem eles perceberem. E nós vamos ler isso aqui no capítulo 4, da epístola de Tiago. Quem achou? Epístola de Tiago, capítulo 4. A partir do verso de número 1, amém? Ao versículo de número 8. Não, vamos ao versículo 12. Esse mesmo pensamento que Tiago está tratando aqui, tá? Se dirigindo a cristãos judeus dispersos em todo o mundo, né? Que a carta dele é uma carta dirigida às 12 tribos, principalmente aos cristãos judeus que estavam, né, por conta da diáspora, estavam espalhados pelo mundo naquela época. Então, Tiago, o apóstolo Tiago, ele fala a respeito, por quê? Porque esses cristãos estavam inseridos num contexto de civilizações, de pessoas que não tinham nenhum conhecimento da palavra de Deus, não tinham nenhum conhecimento tanto das escrituras do Antigo Testamento, como também da própria pessoa do Cristo, da própria pessoa de Jesus. Então o apóstolo Tiago, ele trata o mundanismo dentro da igreja, dos irmãos naquela época, e olha como que se dá aquilo que chamamos de hedonismo e de estética inserida dentro do convívio, do pensamento, do coração ou da alma cristã. Olha como isso está inserido, e muitas das vezes as pessoas não percebem que elas estão praticando isso e achando que estão fazendo a vontade de Deus.
capítulo 4, do versículo 1 ao versículo de número 12. Se algum dos irmãos quiserem ler, amém? Segura aí, irmão Eduardo. Olha aí, meu irmão. Tiago não está falando para pessoas que propriamente nós caracterizamos elas como pessoas mundanas, pessoas que não fazem parte do convívio cristão. Parece que ele está falando, se referindo a essas pessoas. Não. Ele está se referindo a pessoas mundanas. Sabe onde? Sabe onde, irmãos? Na onde? Dentro da igreja. Pessoas mundanas dentro da igreja. E olha que ele fala aqui que, vocês pedem, né? Não é isso? Vocês pedem e não recebem. Ele está falando de pessoas que oram. Vocês estão pedindo a Deus, mas não recebem. Pedes, versículo 3, pedes e não recebeis, porque pedes mal, para gastardes em vossos deleites. Qual que diz prazeres? A da irmã diz prazeres. Isso é de fato, né, uma pessoa hedonista dentro da igreja. Quer dizer, usando o aspecto religioso como oração, como situações como jejum, como até mesmo característica física, para obter alguma coisa até da parte de Deus, querendo agradar a Deus por meio destas coisas, mas o desejo não é agradar o coração de Deus, é agradar o próprio coração, buscando da parte de Deus coisas para usar no seu próprio prazer. Isso é um hedonista dentro da igreja, aquilo que a cultura helenista, grega, inserida dentro do pensamento cristão. Amém? É aquele tipo de crente. Hoje as pessoas concorrem muito à igreja. Hoje existem muitas igrejas cheias de pessoas. As igrejas estão cheias hoje. Só que muitas das vezes as pessoas estão dentro da igreja apenas à procura de satisfazer os seus deleites. Elas fazem campanhas, elas dão altas quantias em dinheiro na busca de uma bênção, na busca de um milagre, tanto na área sentimental, tanto na área até mesmo espiritual, como também propriamente na área material. Porque hoje hoje a propaganda das campanhas está muito centralizado, apontando apenas para a condição de uma vida prazerosa nesta vida. Você vê que hoje as pessoas estão indo à igreja buscando viver o prazer, os seus sonhos apenas nesta vida. E estas pessoas, elas acreditam que pode acontecer. Essas pessoas acham que tem que ter uma mente positiva, trazendo isso, colocando isso lado a lado com a fé. A fé é diferente de uma mente positiva. A fé é diferente de alguém que busca na religião apenas um processo de autoajuda. As pessoas usam hoje toda essa temática religiosa, tratando nas pregações, em palestras, em congressos, em simpósios, apenas levando as pessoas a viverem uma vida de prazer sentimental, prazer material, levando essas pessoas a dizer, vocês têm que pensar positivo. Colocam a fé ao nível de um pensamento apenas positivo. Levam a fé apenas a uma busca de vivenciarem os seus prazeres e os seus deleites. É isso que nós estamos vendo aqui.
aonde o apóstolo Tiago está tratando a igreja. Dizendo, vocês estão pedindo, vocês estão buscando, vocês estão fazendo campanha, vocês estão dando altas quantias em dinheiro, trazendo para o mundo atual, para a nossa atualidade hoje, vocês estão dando altas quantias em dinheiro, buscando uma bênção, buscando um milagre, apenas para vivenciar os vossos deleites e os vossos prazeres. Esse problema não estava fora no mundo, era um problema, uma situação com uma roupagem evangélica, com uma roupagem cristã, com uma roupagem religiosa, dentro do coração dos cristãos daquela época. Amém? Continua, Eduardo, por gentileza, filho. Olha aí. Quem que é o inimigo de Deus, irmão? Eu sei que os irmãos vão personificar um ser que nós chamamos de Satanás, de adversário, de diabo. Não é isso? Nós falamos, esse é o inimigo de Deus. O maior inimigo de Deus é o próprio mundo, meu irmão. É o mundo. Ele não está falando do diabo aqui, ele está falando do mundo. Então, olha só como Tiago, né, um certo pastor, ele ensina que a pior coisa que uma mulher pode fazer, além de trair o marido, é trair o marido com o inimigo do marido. Não é uma situação ruim, é uma situação ruim. Estou falando isso aqui no mundo cotidiano, na vida hoje. Uma mulher trair o marido com um amigo é uma punhalada nas costas, não é? Não é assim? Não é terrível? Isso acontece, corriqueiramente acontece. Agora, imagine agora a mulher trair o marido com o inimigo do marido. Acho que é um dos piores situações num ato de adultério. Não é? Se com um amigo já é uma situação ruim, imagine a esposa trair o marido, né, ou vice-versa, com uma pessoa que é inimiga. Não é ruim? Agora, olha o que Tiago fala, que ele chama aqui aquelas pessoas de quê? Adúlteros e adúlteras. Está se referindo a homem e mulher. Porque sabe por quê? Porque, irmão, o mundo é o maior inimigo de Deus. A igreja é o quê? A noiva de Cristo. Então, quando a igreja ela adere ao mundanismo, ao hedonismo, a estética dessa vida, essa estética moderna da busca do prazer, de uma vida prazerosa dentro da igreja, é a mesma coisa de que a igreja tivesse traindo a Deus, cometendo pecado de adultério espiritual, traindo a Deus com o seu maior inimigo. Vocês estão entendendo isso, irmão? A gente trata muito, às vezes as pessoas ficam se apegando a tantas coisas. Olha, o irmão ali, ele pecou, olha só, o irmão adulterou, o irmão, meu Deus do céu, olha, voltou para as drogas. As pessoas se pegam a tantas essas coisas, na atitude de ver alguém, olha, o irmão se desviou da igreja, meu Deus do céu. Sendo que muitas das vezes existem muitos desviados cantando na igreja, pregando na igreja, existem muitos pastores desviados espiritualmente, muitos membros que estão adulterando espiritualmente, porque aderiram o mundanismo no seu coração, sem perceberem, achando que muitas das vezes que estão vivendo a bênção de Deus, que estão sendo aprovados por Deus. Vocês entenderam, amados? Irmão, continua, querido.
Amém, irmãos? Está aqui um outro aspecto de uma atitude mundana dentro da igreja. As pessoas não percebem, irmão, que o que define, tá? Olha o que está sendo definido aqui. O apóstolo Tiago, ele começa dizendo: de onde vêm as guerras? De onde vêm as pelejas entre vós? É uma pergunta. De onde que vem? De onde que surge essas guerras, essas pelejas? O que acontece? Aquilo que Paulo trata lá em 1 Coríntios, desde o capítulo 1 ao capítulo 6, onde nós temos tratado, ele trata desde situações de divisões dentro da igreja, desde de um orgulho, de uma liderança, de um pensamento de uma liderança naquela época, que alguns diziam eu sou de Paulo, outros diziam eu sou de Apolo, outros diziam eu sou de Cefas, e outros diziam eu sou de Jesus. Isso era o mundanismo, aquilo que Paulo chama de o homem carnal. O único desejo do homem carnal é a satisfação dos seus prazeres. E esses prazeres, voltando a citar aqui, não é somente o prazer da bebida, não é somente o prazer dos vícios, como da bebida, do álcool, ou apenas as drogas, ou o tabaco, como chamamos de cigarro, ou vício de situações que nós se escandalizamos. Alguém fala assim: olha, o irmão lá, o irmão ainda fuma, vai para o inferno. Ele é carnal, ele é mundano. Tem muitas pessoas que pensam dessa forma. Não estou dizendo assim, pastor, pode fumar? Não. Mas existem muitas pessoas dentro da igreja hoje, buscando a libertação, buscando se aperfeiçoar em Cristo, mas que estão presos em alguns vícios ainda. E vícios como cigarro, como bebida, que a gente fala assim: aquele irmão ali não vai para o céu, porque ele bebe ainda, ele fuma ainda. Aí chega lá no final lá: quem é você, irmão, para ficar julgando o outro? Então nós não temos esse direito de julgar as pessoas que ainda estão se libertando. Pessoas que muitas das vezes estão precisando da nossa ajuda e não da nossa crítica. Isso é o coração mundano. Aquela pessoa não há de santidade, não há de querer, dizer que está na verdade. Elas criticam aquelas que ainda estão caminhando, que estão querendo serem libertas, mas que ainda não conseguiram vencer os vícios. Só que esses vícios que nós estamos tratando aqui, meu irmão, é aqueles vícios que nós falamos que isso é prejudicial. Existem outros, situações que estão instaladas no coração do ser humano, que são tão terríveis, tão prejudiciais, que muitas das vezes ninguém condena, ninguém diz que aquilo ali é um pecado. Sabe por quê? Porque esse tipo de situação não está no exterior. Sabe onde eles estão? No interior. Que é aquilo que ele está falando aqui, ó. Cobiçais. Cobiça é pecado, meu irmão. Cobiçais e nada tendes. Olha, ele trata cobiça, ele trata inveja, ele trata de situações que estão instaladas na alma e são manifestadas na carne, que são tão prejudiciais, não é só do carnal, mas daquele que é religioso, que parece ser espiritual, mas é carnal, é mundano. E essas pessoas precisam ser tratadas também dentro da igreja, porque muitas das vezes elas estão se definindo, elas se tornam pessoas orgulhosas, porque ele trata da cobiça, trata da inveja, depois ele chega lá no orgulho, na soberba, porque uma pessoa religiosa que não tem humildade, ela tem soberba. E a soberba é uma atitude tão caracterizada, ou internamente, tão internamente no coração dos seres humanos, de muitas pessoas ainda que se ditam cristãs, que a gente muitas das vezes, a própria soberba se manifesta como humildade.
Existem soberba que se manifestam como espiritualidade. Existem homens soberbos que nós caracterizamos como homens de Deus, mas são soberbos. Isso, irmão, a gente que somos pastores, que lidamos com outros pastores, é o que mais encontramos dentro do corpo eclesiástico, de pastores, de obreiros: soberba, orgulho, inveja, cobiça. Encontramos muito isso no meio eclesiástico, né? Da ordem eclesiástica, da liderança eclesiástica. Mas também encontramos dentro do corpo do cristão comum, dos irmãos, situações como estas, que muitas das vezes são mostradas como uma roupagem de cristã. Pessoas que cantam, mas são soberbas. Olha, fogo puro. Não, é soberba. Pessoas que pregam pela soberba. Porque falam bonito, porque cantam bonito, porque dirigem o culto tão bem, mas aquela prática não é uma prática cristã verdadeira. Na verdade, o que está sendo manifestado ali é o orgulho humano do coração humano, é a cobiça do coração humano. E pessoas, para alcançarem os seus objetivos cobiçosos da inveja, usam até mesmo a espiritualidade, usam a Bíblia, usam a palavra de Deus para alcançarem seus objetivos. O objetivo não é a busca da glória de Deus, da edificação da igreja, mas é a busca dos seus objetivos pessoais. Quantas pessoas manipulam pessoas através da própria Bíblia, irmão? Quantas pessoas manipulam situações religiosas para alcançarem seus objetivos? E o que é que vão nos livrar desse tipo de situações? Conhecimento da palavra e discernimento. E para isso nós temos que estar vivendo em oração, em humildade, coração contrito diante do Senhor. Porque a Bíblia fala assim que Deus, Ele rejeita, Ele passa de longe, Ele resiste ao soberbo, mas aos humildes Ele dá graça. E a graça, ela se manifesta no discernimento, se manifesta numa vida progressiva, de progresso em santidade, em santificação, no conhecimento da verdade, na manifestação do amor de Deus na vida da pessoa. Então, para nós encerrar esse capítulo 4 aqui, ele define toda essa situação aí em falar mal do irmão. Olha aí, irmão, coisa que parece tão corriqueira na igreja hoje. Quantas vezes nós já pegamos numa rodinha, onde naquela rodinha de irmãos, de cristãos, estavam falando mal de alguém? Ou, quantas das vezes não participamos de conversações que parece é tão saboroso sentar numa roda de alguém que está falando mal de outra pessoa? Hã? Já aconteceu isso? Dificilmente hoje em dia acontece de alguém chegar: você viu fulano, você viu Beltrano. Difícil hoje. Aquela pessoa lá não presta. E a outra pessoa fala: olha, meu irmão, se você quer falar de alguém, que essa pessoa esteja presente, fala para ele. Ou então: eu não aceito que você fale mal do meu irmão. Olha como Deus caracteriza um homem mundano, uma pessoa mundana. Vamos abrir lá em Salmo, irmão. Livro dos Salmos, Salmo 110, se não me falha a memória. Acho que é o Salmo 50. Deixa eu ver se é o 50. Não, 50 não. Acho que é o 110. Não é também. Deixa eu ver se é o Salmo 10. Acho que é o 10 mesmo.
Não é o 10, não. Eu li esse salmo hoje. Eu só não marquei ele aqui, devia ter marcado. E ele veio no meu coração agora. Acho que é o 110. É o 100. Oi? Salmos número 12, deixa eu ver. Acho que não é o 12, não. Diz: quem é tu para recitar os meus estatutos em tua boca? Um texto que diz assim, você lembra, Eduardo? É o 50 mesmo, irmão. Perdão. É o 50. É o 50 a partir do verso de número 16. Ainda mais hoje em dia, irmãos, ainda mais nessa época agora de eleição, né? A gente vê por aí os políticos que não tem nada com Deus, não tem nada no coração com Deus, vão nas igrejas e recitam até a Bíblia, né? Mas olha o que diz aqui o texto aqui, versículo 16. E depois nós vamos vamos confirmar aquilo que está no capítulo 4, do versículo final, os versículos finais do capítulo 4 de Tiago. O que Deus fala aqui através do salmista? Quem pode ler aí para mim, do 16 ao versículo 21. Amém? E agora eu vou ler aqui na minha tradução aqui, olha o que diz. Mas ao ímpio diz Deus: que tens tu que recitar os meus estatutos e que tomar o meu conserto na tua boca? Pois aborreces a correção e lanças as minhas palavras para trás de ti. Quando vês o ladrão, consentes com ele, e tens a tua parte com os adúlteros. Soltas a tua boca para o mal, e a tua língua compõe engano. Assentas-te a falar contra o teu irmão, falas mal contra o filho de tua mãe. Estas coisas tens feito, e eu me calei. Pensavas que era como tu, mas eu te arguirei, e em sua ordem, tudo porém diante dos teus olhos. Amém? Vocês entenderam, irmãos? Como Deus ele lidar, como Deus vê, como como é essa percepção de Deus em relação ao mundano. É isso que Paulo, confirmando, voltando, lá em 1 Coríntios capítulo 6, é isso que Paulo está lutando, está ensinando, está tratando a igreja de Corinto, porque esses males que citamos, tanto no Salmo como lá em Tiago, esses mesmos males estavam instalados nos corações dos cristãos da igreja de Corinto. Então, o povo estava vivendo propriamente dentro da igreja apenas para satisfazerem os seus deleites, os seus desejos. Estavam orgulhosos, inchados. Paulo chama eles de inchados,
que são soberbos e orgulhosos. Então, esse tipo de atitude estava impregnada no coração dos irmãos de Corinto. Então, quando tratamos esses problemas, uma outra situação que pode ocorrer quando não entendemos as verdades das Escrituras, existem duas situações que ocorreram na igreja aqui de Corinto e que acontece hoje também. Quando Paulo está ensinando a igreja de Corinto a respeito dessa liberdade cristã, que levaram muitos a associarem essa prática de vida ao sistema filosófico, ao pensamento filosófico daquela época, que era o hedonismo, que era, né, no século XVIII e XIX, conhecido como uma vida de estética, viver pela estética, viver pelo prazer, pela aparência, só apenas buscando satisfazer os seus desejos, é porque eles haviam entendido errado o ensinamento de Paulo sobre a liberdade cristã, sobre a vida de que, uma vez livre do pecado, uma vez perdoado do pecado, o pecado já não tem mais poder sobre as nossas vidas. Então, eles pensaram que havia o pensamento filosófico de que a carne era mal, então vamos cair para a prática de viver a satisfação do nosso desejo de forma que seja uma vida de libertinagem. Então as pessoas estão caindo nesse mal. Um outro problema que aconteceu foi o asceticismo. Por exemplo, diziam assim: o corpo é mau, a carne é mau, então vamos viver uma vida religiosa que nós não vamos praticar nenhum tipo de coisa que venha satisfazer o desejo da nossa carne. Então, os dois polos é ruim. Que é uma pessoa que fala assim, ó, por exemplo, eu vou viver só lá num monastério, porque eu não quero ter contato nenhum com o mundo. Eu só quero viver tanto para Deus que eu não vou ver televisão, eu não vou passear no shopping, eu não vou em uma festa de família, eu só vou viver trancafiado em mim mesmo, porque tudo é pecado nesse mundo, tudo é pecado. Então esse pensamento havia também se instalado na vida de algumas pessoas, que se usa a expressão asceticismo, que é a mesma coisa do legalismo. Uma pessoa que quer assim, não quer praticar nada, é tão inclusa nela, na vida dela, achando que está vivendo para Deus daquela forma. Então, já que a carne é mal, então não vou satisfazer nenhum desejo da minha carne. Então, pode ver que o apóstolo Paulo, ele trata a respeito da satisfação do prazer, quando ele fala que os manjares são para o estômago, e o estômago são para os manjares, mas Deus destruirá tanto um como o outro. E antes ele ensina a respeito da questão ética da vida, que é isso que nós tratamos também na semana passada. Viver uma vida ética é viver uma vida equilibrada dentro dos princípios e dos padrões estabelecidos tanto na sociedade como dentro da igreja. Ser ético é bom, mas não é o bastante. Então existem pessoas que praticam asceticismo, viram monge, viram um eremita, né? Não tem contato com ninguém, não fala com ninguém, com medo de pecar, com medo de satisfazer o desejo da carne. Então as pessoas haviam caído nesse aspecto, nesse mal, de achar que essa prática de viver tanto pela carne, mas não tem como, nós não sentimos prazer nas coisas. Agora, o problema é o prazer desenfreado. Uma coisa é focar a satisfação do prazer naquilo que é errado. Existem prazeres, por exemplo, para nós é um prazer viver para Deus, isso é um prazer. Não tem um prazer maior do que esse. Então o ser humano tem que se satisfazer sim, tanto espiritual, física, psicológica e até sentimental. Mas saber satisfazer os seus desejos dentro do conhecimento e da palavra de Deus. A partir do momento que eu saio dos limites estabelecidos por Deus, aí eu entro naquilo que é exagero. E a Bíblia diz que tudo que é exagero diante dos homens é abominação diante de Deus.
Amém? Eu vou terminar aqui porque eu não sei se as irmãs vão ensaiar. E eu preciso também daqui a pouco ir numa reunião. Né? Semana que vem a gente vai continuar falando sobre isso. Há alguma dúvida em relação a esses assuntos que nós temos tratado aqui, irmãos? Vocês compreenderam como se discorreu esses ensinos? Vocês compreenderam, igreja? Amém? Tá, então, tudo aquilo que é religioso, irmão, é bom na prática. Como conduta ética, é muito bom. Mas a partir do momento que eu praticar o exagero, eu não vou estar agradando as pessoas, buscando edificar a vida das pessoas, e nem muito menos a Deus. Eu vou estar buscando a própria satisfação do meu prazer. E isso, com uma roupagem diferenciada do mundo, se chama hedonismo, busca da satisfação do prazer pessoal. E isso também é pecado. Tá bom? Alguma dúvida, irmãos? Sim ou não? Não? Então vamos pôr de pé no nome de Jesus. Hoje eu vou terminar cedo para as irmãs. Tá? Esses ensinos vão ser assim breve, mas eles vão buscar tratar não somente, irmão, uma vez que nós tratamos o nosso interior, uma vez que nós trabalhamos aqui, colocamos as coisas em ordem aqui dentro, tudo que está fora, no exterior, também vai ser muito mais fácil ser colocado em ordem. A gente às vezes quer colocar muitas coisas em ordem pelo lado de fora, mas aqui dentro está em desordem. Lembra daquele texto que Isaías fala para Ezequias: põe tua casa em ordem, porque certamente morrerá e não viverás. Ezequias, ele ora e fala: Senhor, eu fui fiel, eu andei corretamente, com sinceridade de coração, eu fiz tudo o que era correto. Você vê que essa questão de colocar as coisas em ordem é uma prática não só do lado exterior, é principalmente no lado interior. Amém? Como cristão, irmão, nós não temos que aperceber-se da vida dos outros. Nós temos que perceber aqui dentro primeiro. Uma vez que nós tratamos aqui dentro, a nossa conduta ética vai equivaler àquilo que é princípio dentro de nós. Porque não adianta ter uma conduta ética boa, porque tem muita pessoa que são muito boas na frente de todo mundo na sociedade, mas não tem uma vida ética quando estão sozinhos. Não são éticos, não andam segundo a vontade de Deus. Então, que a nossa ética no cotidiano, igreja, família, trabalho, possa equivaler aos princípios cristãos aqui dentro, na alma e no coração. Amém? Porque não vai adiantar nada sermos bons cidadãos, mas o mundo interior está todo embaraçado, confuso. Tem muita pessoa que paga as contas certinho, tem muita pessoa que são bom pai, bom mãe, mas tem sentimento no coração, tem raiva, tem inveja, cobiça. De fato, vocês devem conhecer pessoas assim, na família, no trabalho, na escola. Conhecemos pessoas assim, pessoas extremamente honestas, só que o mundo interior dela é totalmente embaraçado. Elas, para não serem recriminadas pelas outras pessoas, elas vão andar corretamente. Mas elas não estão praticando aquilo porque é uma coisa propriamente delas. Elas praticam por terem medo de serem recriminadas. Por exemplo, você é cristão, faz o que é certo, com medo que as pessoas vão ver e vão falar de você. Se é por isso, não vale. Vocês entenderam, irmão? Se você pratica o que é ético no cotidiano, com medo de um pastor, de um marido, de uma mulher, de um irmão da igreja, de os vizinhos verem e te recriminarem, não vale. Tipo assim, o que as outras pessoas vão pensar? Esse testemunho não vale. Agora, quando a tua conduta de vida ética, ela equivale ao teu interior, você pode ter certeza, irmão. Tem pessoas que vão aprovar você e vão ter pessoas que vão reprovar você pela sua postura ética diante de Deus e diante da sociedade. Então você nunca vai conseguir agradar as pessoas. Vocês entenderam? Quando nós queremos agradar muito, alguma coisa está de errado em nós. Agora, quando os princípios que estão bíblicos dentro de nós se manifestam naturalmente na nossa vida, irmão, você agrada e desagrada as pessoas lá fora, dentro da igreja, em qualquer lugar, porque você está
vivendo equivalente aos princípios que você acredita, que você defende. Amém? Vamos agradecer a Deus em nome de Jesus. Se alguém tiver oferta, se alguém for ofertar nessa noite, tá bom? Certo. 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 Não tem unção, não tem graça de Deus. Se humilhar, né? Preste muita atenção aqui, irmãos. Esses males que acontecem, que a gente está vendo hoje, na vida de algumas pessoas, que até falou daqui da igreja, esse mal não aconteceu da noite para o dia, irmãos. Esses problemas não acontecem da noite para o dia. Não estou julgando as pessoas, nem falando, nem citando. Como o irmão citou situações de pessoas, não estamos falando mal, mas tratando a causa, o problema. Muitas situações de muitas pessoas que acontecem, caiu, fez isso, fez aquilo. Essa situação é que a pessoa estava na igreja, parecia que estava bem, mas não estava. Por que andavam bem? Faziam as coisas certas, com medo de as outras recriminarem. Mas quando estava longe de todo mundo, foi muito mais fácil fazer. Foi muito mais fácil mostrar. Aquilo que estava dentro, na alma, o desejo de fazer, se expressou livremente. Vocês entenderam, meu irmão? Amém? Ore para que não caia. Cuide-se, né? Para que não caia. Então, muitas pessoas que caem, que vão para o mundo, que fazem coisa errada, o problema não nasceu da noite para o dia. Estavam ali, já estava ali o sentimento, o desejo, já estava morando ali há muito tempo no coração. Só estava ali, só está esperando um momento para ele se manifestar. É assim, meu irmão. Tá bom? Então, vamos colocar isso no coração. Nós temos que cuidar aqui dentro primeiro. As pessoas às vezes querem cuidar muito da beleza, do religioso, do exterior. Não, eu quero estar bem lá na frente dos irmãos, da igreja, mas e o interior? Como é que está o interior? Então essas pessoas, elas estão assim, estão bem, estão pregando, estão cantando, estão falando, estão ministrando, mas o interior está ruim. Amém? Então precisam ser tratadas, precisam ser ajudadas. Para isso, tem que abrir o coração para Deus, para que Deus possa trabalhar. Tá bom, amados? Feche teus olhos, querido Deus e Pai.